É, Bom, então, olá, bem-vindos a você que está vendo esse vídeo. E bom dia a todo mundo aqui que está aqui na reunião. Hoje nós vamos falar sobre A Visão das Plantas, leitura obrigatória da FUVEST, livro de Emília Pereira de Almeida. Vamos fazer a análise então. É uma coisa. Agora eu vou começar falando um pouco da história do livro. Não é um livro que tem muita história, mas caso você não queira saber nada da história, porque você ainda não leu, eu recomendo que você pule aí uns 3 minutos para frente, tá? Então eu vou retomar a história. O livro, ele conta todo mundo aqui... Peraí. Fazer uma pergunta, esqueci. Arthur, você terminou o livro? Espero que tenha dado pra ver. Terminei. Tá bom. É, Por que só pra Arthur a pergunta? Hã? Por que só pra mim a pergunta? Não, porque os outros dois já tinham lido, eu acho. É isso. Por Deus. Tá bom. O livro conta a história do Celestino, ele é descrito na história como sendo comandante de navio negreiro, às vezes é dito que é pirata ou corsário, e a gente pode entender que ele também se relaciona com o ambiente de pescador, tanto por conta do título do livro do qual ele sai como personagem, como por conta de algumas descrições do próprio A Visão das Plantas. Ele, quando criança, vivia numa vila próximo do mar, em que ele teve bastante contato com esse tipo de pessoa, né? Capitão, marujo, esse tipo de gente. E ele é justamente filho de um marinheiro que morre no mar. O Celestino, então, vira também marinheiro, no caso, vira comandante de navio negreiro, é, ou pirata, enfim, vai seguir esse tipo de profissão e embarca em aventuras que ele descreve e relembra, e é muito importante porque esse é um livro que tem bastante memória, embarca em aventuras que ele lembra como grandiosas e misteriosas, mas que também foram aventuras caóticas e bem violentas. A grande questão que faz ele ser uma pessoa, que faz ele começar a ser uma pessoa ruim, é que uma vez, em uma dessas viagens que ele fazia no mar, ele estava comandando um navio negreiro e os escravizados quiseram tentar uma revolta para tomar o navio, e ele pegou simplesmente vários sacos de cal e jogou no porão onde estavam os escravizados e matou todo mundo sufocado. O livro descreve essa cena como se fosse uma grande gritaria, ele jogando os sacos de cal, e aí a gritaria ia acalmando, acalmando, e de repente ficava um silêncio, e aí pela noite eles abriram lá o porão e pegaram os corpos e jogaram no mar. Ele faz outras crueldades que também são descritas ao longo das memórias dele e dos delírios que ele tem com o passado dele, e ele vai terminar a sua vida numa casa bem solitária, estando também solitária, cuidando de um jardim, sozinho, triste e desprezado pelos seus vizinhos. Basicamente a história é só essa, não tem muita história do livro. Ele não tem uma história muito complexa, narrativa grande, porque justamente é um livro mais introspectivo, mais de reflexão. E, portanto, é um livro que tem bastante fluxo de consciência e prosa poética. Só que não é um livro feito em primeira pessoa, é um livro em terceira pessoa, mas com um narrador muito curioso, porque ele é um narrador em terceira pessoa que não é necessariamente onisciente. É um narrador que é imparcial e que justamente tenta representar a visão das plantas dele sobre o que ele fez no passado. Então, no passado e no presente, enfim, esse narrador em terceira pessoa, ele é indiferente às ações do Celestino, e então conta tudo do Celestino, inclusive o tratando como um ser humano que sofre, assim como seria tratado outra pessoa que não fez nenhum dos crimes que ele fez. Então é um narrador que possibilita ver esse Celestino meio que multifacetado, esse Celestino que talvez se arrependa ou não, né? O fluxo de consciência a gente já falou algumas vezes aqui nas nossas reuniões, então não precisa explicar muito o que é.
Mas é importante, talvez, não confundir o fluxo de consciência que existe em vários momentos do livro com alguns delírios do final, que são só descrições do delírio mesmo, não são pensamentos, são delírios dele, né? E aí tem também a questão da prosa poética, porque ele tem quando se descreve a visão e a memória, o comportamento do Celestino em relação à realidade, é uma visão bem subjetiva, uma visão que não acontece diretamente. Às vezes ela é muito lírica, ela tem bastante figura de linguagem, metáfora, principalmente. A função poética, você valorizando a, a mensagem por meio da própria mensagem, e essa narrativa pouco ativa, que nem eu falei, não tem nenhuma atividade quase, não acontece nada na história. É basicamente só ele acordando na sua casa, no seu jardim, cuidando do seu jardim, e no final, tendo o final que ele teve, e lembrando em alguns momentos do passado. E não tem nada de história. Tá. Aí o livro, ele é repleto de simbologias. Tem muita simbologia. Algumas a gente precisa extrapolar muito para chegar, e outras ficam bem claras assim que a gente lê o livro, né? Sem ter nenhum repertório anterior. A primeira é muito clara, que é a simbologia das duas vidas do Celestino, porque justo no comecinho do livro, acho que inclusive a primeira frase, ele é dito assim, que ele acordou em casa, restaurado, após uma vida cheia. Não é após um dia cheio, após uma caminhada difícil, após uma semana, é após uma vida. Ou seja, se aquela vida, se é após aquela vida, quer dizer que aquela acabou. Mas ele ainda está vivo, então ele está tendo outra vida. E justamente tem essa descrição de que o Celestino é, vive a sua, a sua fase adulta, a sua vida adulta, como sendo forte e bárbaro e também bastante violento, para depois ir morrer como um anjo. Isso é tanto descrito no, na visão das plantas, como no livro em que a visão das plantas foi inspirado, que eu vou falar mais para frente, mas que trata bem brevemente do Celestino, assim, e que também fala que ele teve essa vida meio que grandiosa, mais violenta e tudo mais, e uma outra vida mais pacata, solitária, e que vai morrer como um santo. Então, essa é a questão das duas vidas, né? Depois, tem o próprio nome Celestino. O nome Celestino deveria ser algo que remete ao céu, uma coisa boa, uma coisa pura, mas Celestino é esse personagem que vai degolar a mulher, vai matar a criança, vai sufocar escravo e jogar no mar, vai fazer um monte de coisa fria e sem nenhum pingo de piedade. E como também algumas coisas bem violentas e que ele trata com bastante orgulho. Então, é um personagem que carrega no nome um traço que deveria fazê-lo bom, mas é um personagem muito problemático. Tem também a simbologia do título do livro, que eu já acabei falando antes, que é o livro que tenta tratar o Celestino como apenas sendo mais uma pessoa. Então ele vai trazer todos os problemas do personagem. Ele não vai esquecer de problemas menos importantes, porque o Celestino foi uma pessoa muito ruim no passado. Ele vai tratar o Celestino como humano e com problemas humanos. Também mostrando as falhas que ele teve no passado, como sendo um ser muito violento, bárbaro e desumano. Essa é a visão que, segundo o livro, as plantas teriam dele ao ouvir a história dele, porque elas são tanto são indiferentes a ele, como também são indiferentes a qualquer outro tipo de coisa, inclusive as pessoas que sofreram na mão do Celestino. Tem uma ideia que eu vi numa, num, num artigo que fala que essa história ela pode ser vista como uma metáfora para Portugal, assim como aconteceu, se eu não me engano, em Viagens na Minha Terra. Eu acho que em Viagens na Minha Terra, não lembro. Foi É isso. um romântico de Portugal. Mas é um livro que vai ter lá os movimentos dos personagens, e aí ele sai de um lugar, conquista, faz um monte de coisa legal, fica feliz, na hora que ele volta para casa, tá tudo arruinado, né? Por quê? É a metáfora de Portugal, que sai, conquista pedaço da África, pedaço da América Latina, conquista negócio lá na China, lá na Ásia, e aí quando ele volta para sua própria terra, ele encontra um reino dividido e na verdade tomado pelo outro, né?
União Ibérica. Só que nesse caso da visão das plantas, a metáfora que ela quer retomar não é esse tipo de tristeza em relação ao passado, mas mostrar o Portugal a partir de um nacionalismo crítico. E aí, para mostrar como isso fica claro, talvez, o artigo que eu li usava essa imagem. Um quadro do Pieter Bruegel, acho que é assim que fala, não sei, mas é um quadro cujo nome é Paisagem com a Queda de Ícaro. Acho que todo mundo aqui conhece a história do Ícaro, né? Pelo menos sabe o básico da história do Ícaro. Foi um personagem grego que teve a capacidade de voar com asas de cera, mas ele quis voar tão alto que ele chegou perto do sol, as asas derreteram e ele caiu no mar se afogando e morrendo. O Ícaro é um personagem que demonstra como a ambição pode te levar ao fracasso caso você tenha muita ambição. Caso você se segue de ambição. E justamente a gente pode entender, segundo o artigo que eu li, que existe no livro um movimento muito parecido com a queda de Ícaro, mas não com a queda de Ícaro na história de Ícaro, com a queda de Ícaro nesse quadro. Por quê? Esse quadro justamente trata da morte, do afogamento do Ícaro, com ninguém prestando atenção no Ícaro. Com ele morrendo sozinho, solitário e completamente ignorado pelas pessoas. Ninguém sabe que ele está lá. Então a gente tem, em primeiro plano, em primeiro plano a gente não tem o Ícaro, já começa aí, ele não está em primeiro plano. O primeiro plano seria essa parte aqui. A gente tem o pessoal trabalhando aqui, pastoreando, andando com cavalo e tal. Tem um pescador no segundo plano aqui já, parquinhos e tal, navios, né? E ruínas e tudo mais. E num cantinho minúsculo da tela a gente tem o Ícaro caindo na água. E aí, basicamente acontece a mesma coisa no livro. Quando o Celestino tem esse passado em que ele almeja ser um grande navegante, um grande comandante de navio, um bom capitão, e ele é feroz, ele gosta de contar essas histórias dele, essas histórias bem violentas em que ele não tem, em que ele é muito frio, mas no final não adianta de nada ele contar tudo isso, porque depois que ele chegou lá em cima, né, na visão dele pelo menos, ele vai terminar sua vida solitária numa casa velha, sozinho, e tendo vizinhos que têm medo dele, têm nojo dele, vizinhos que não gostam dele, e tendo como única companhia, como talvez uma única companhia, o padre que vai lá visitar ele toda vez para tentar fazer com que ele se confesse. Que fora isso ele não tem nenhuma outra companhia. Daí também tem as crianças que vão lá para ouvir as histórias, mas aí é coisa rara, né? Nesse quadro tem uma coisa também que acontece, que existe a gente pode ver, extrapolando muito, 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 uma simbologia entre esse navio que dá as costas para o Ícaro e esses monstros que tem atrás do navio. Não sei se dá para ver direito, mas é porque eu tentei ampliar, mas não ficou muito bom, né? Mas, enfim. O artigo que eu li, ele dizia que, assim, a gente já ouviu falar disso, que é quando uma embarcação, pelo menos da Idade Média, Idade Moderna, saía pelo mar, ela tinha que ter monstros na frente do navio para proteger o navio de assombrações de monstros que viviam no mar, que eles não conheciam. Então eles colocavam na frente do mar para assustar esses monstros com a figura dessas figuras que eles entalhavam na madeira, que eles colocavam na frente do navio. Só que esse navio, ele não tem um monstro na frente. Pelo menos a gente não consegue ver, ele tem um monstro atrás. O que é muito curioso. E uma das poucas coisas que está vendo o Ícaro cair é o que deveria dar prudência ao pessoal desse barco. Mas eles tanto não ligam para essa prudência que eles deixaram o monstro atrás e não na frente. Então, a gente pode entender que esse poderia ser visto como um navio português, porque ele sai por aí sem medo, sem nada, mas sem nenhuma prudência. E por isso que ele termina fraco, com uma economia não muito atraente, não sendo respeitado, pequeno e, inclusive, sendo dominado culturalmente por aqueles que ele mesmo colonizou. É a mesma coisa.
ele tem esse movimento de ascensão e de queda, segundo o artigo, da mesma maneira que o Ícaro. Mas ele vê o Ícaro. Ele só não liga pro Ícaro. Ele sabe que pode terminar assim, mas ele não liga. E também tem a questão da indiferença, né? Esqueci de falar do próprio nome do slide, né? A indiferença que o Ícaro sofre, nesse caso, o Celestino vai sofrer com as plantas. Ele vai tratar as plantas com bastante esmero, vai cuidar delas com muito amor e tudo mais, para elas serem descritas como personagens que não ligam para nada, nem para quem ele fez sofrer, nem para ele mesmo. E que tanto não ligam para ele, que só florescem para mostrar para ele como elas são indiferentes a ele, segundo a descrição da visão das plantas. Aí tem bastante intertextualidade nesse livro, porque, justamente como eu falei, é um livro que foi inspirado na história breve contada de um personagem de outro livro. O livro Os Pescadores, de Raul Brandão, que foi um livro que a Jaimília leu e que ficou na cabeça dela bastante. Ela disse que gostava muito de memórias e crônicas do Raul Brandão. E esse livro Os Pescadores é um livro de crônicas, e em uma delas tem a descrição breve de um marinheiro chamado Celestino, que vai sufocar essa revolta com um cal, vai jogar os corpos no mar, vai morrer tendo uma vida mais pacata, cultivando um jardim solitário. E uma coisa que aparece nos dois é o fato dos dois celestinos, digamos assim, que é o mesmo celestino, né? Mas os dois celestinos morrendo sem dúvida na consciência tranquila. São celestinos que morrem, que conseguem encostar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente depois de ter matado tanta gente, depois de ter enfiado estaca no peito do amigo, degolado mulheres, tirado pés de mulheres, matado homens e sonhos e várias coisas assim, que nem ele mesmo descreve. E os dois livros dizem que ele morre com consciência tranquila. E morrer sem dúvidas, morrer sem morrer com uma consciência que não é sem perturbações da consciência, é morrer ou tendo algum tipo de calma, peraí. Enfim, morrer sem nenhuma dúvida na consciência, morrer com uma consciência tranquila, sem nenhuma perturbação, pode significar duas coisas, basicamente. Ou você morreu e você é um psicopata, e aí você não sente nada e não sentiu nada a sua vida inteira, não foi capaz de sentir nada a sua vida inteira, ou você só não foi capaz de perceber o quão ruim você foi agora, mas talvez você tenha sido no passado. E no caso do livro, a gente consegue saber que é a segunda opção, porque ele sente coisas, ele é capaz de sentir sentimentos. Ele nutre o amor pelas plantas, por exemplo. Ele tem um certo apreço pelas crianças, tanto que ele vai acabar se entristecendo consigo mesmo ao perceber que as crianças ficam um pouco não gostam muito das histórias que ele conta para elas. Então a gente percebe que é um personagem que tem sentimentos. Então não é um personagem incapaz de sentir. E portanto ele só pode ter morrido em demência e degradação mental para poder se redimir dessa consciência suja que ele teria tido. E é justamente o que acontece no livro. Ele vai terminar o livro delirando e tudo mais. Vai terminar o livro delirando e ele ficando bem raquético lá, caindo na rua e tudo mais. E, enfim. Aí algumas reflexões que a obra traz, né? A obra ela traz muitas reflexões acerca tanto da personagem do Celestino, como do Celestino fazendo uma figura portuguesa. No caso do Celestino, como esquecendo o passado dele para tratá-lo como ser humano, a gente tem reflexões existenciais. Então a gente tem a solidão, o desamparo de estar ante a morte, a tristeza que ele tem de ver que vai morrer solitário dentro de uma casa
em que a única coisa que ele pode chamar de seu e que ele gosta são plantas, que não o escutam propriamente, mas que são vistas como personagens, que eu coloquei ali no final. E vai tratar o Celestino como essa figura ruim, e aí vai tirar vai deixar de lado a questão humana e vai tratar dele como um outro Celestino, que é aquele que nem eu falei, espanca a mulher, deixa a criança para morrer no meio da floresta, degola homens e tudo mais. E vai questionar o que é que a gente deve pensar de um ser humano desse jeito. O ser humano que é humano como a gente quando está sozinho, mas que é muito violento e completamente desumano quando no seu passado. É um personagem muito controverso, ele é muito complexo, e essa visão das plantas, que consegue enxergar as duas facetas do Celestino, é uma visão muito complexa, mas é uma visão completa, uma visão real. E ela joga na nossa cara que essa pessoa morre sem nenhum tipo de julgamento, de redenção de outras pessoas, tanto porque ele não se permite, como ele vai morrer sozinho. Então ele mata um monte de gente para morrer no final sem ser julgado, sem ser preso, sem sofrer nenhuma pena. É um livro que tenta provocar muita reflexão acerca do Celestino e também na questão do nacionalismo crítico, questiona um Portugal que teve um passado muito grandioso, mas que derramou muito sangue nesse passado grandioso. E pergunta mesmo se vale a pena ter sido grandioso para derramar tanto sangue, ou então se vale a pena, ou não, né? E então se vale a pena viver agora mais confinado, preso ao passado e solitário, ignorado pelos outros. E enfim, tem o sentido dele ter tido duas vidas também quase opostas, né? Ela vai trazer à tona essa imagem de que as pessoas nem sempre são aquilo que elas aparentam ser. Se a história contasse só a parte do Celestino estando no jardim, cuidando do seu jardim, e as pessoas tendo medo dele na rua, as crianças começando a chorar por vê-lo na rua, a gente teria dó, porque é só um velhinho que está cuidando do seu jardim, sozinho, não tem ninguém, não tem esposa, não tem nada. Mas aí depois que a gente descobre o passado dele, a gente fica se questionando se ele realmente é fofinho. O que aconteceu, então, para as pessoas o tratarem assim? A gente sabe que as pessoas são mais complexas do que parece. E essa é uma das principais reflexões da obra. E o livro é basicamente isso. Aí eu trouxe duas perguntas para discutir um pouco melhor, talvez, a visão das plantas. E aí a gente discute depois das perguntas. Então, alguém quer ler? First question. Eu leio. Como a visão das plantas de Jaimila Pereira de Almeida reflete o passado colonialista português e o nacionalismo crítico na figura de Celestino? Bom, é o que o Pedro tinha falado, né? É aquela dicotomia de você conquistou uma coisa super importante, você conquistou terras, matéria-prima, mercado consumidor, mas a pergunta fica de que modo que você conquistou isso. Então, é aquela coisa de, os fins justificam os meios. Então, você conseguiu um objetivo bom, mas a custo de coisas muito ruins, coisas muito terríveis, que foi o que aconteceu com Portugal. Ele conquistou a América, conquistou muitos materiais preciosos, mas ao mesmo tempo matou muitos indígenas, também escravizou muitos africanos, e todas essas coisas ruins que eles fizeram ainda têm consequências na atualidade, ainda estão enraizadas na nossa sociedade. Então, é uma consequência tão brutal que mesmo por todo o ouro, por toda a terra, por toda a riqueza que eles também acabaram jogando fora depois de um tempo, não valeu muito a pena. Depende do ponto de vista. Se for do ponto de vista dos portugueses, isso valeu a pena, porque não foram eles que sofreram.
Mas se for pelo nosso lado, a gente vai achar ruim, tanto é que até hoje a gente fala que os portugueses roubaram o nosso ouro, então tem consequências atuais, eu diria. Ok. É isso aí mesmo. Acho que eu não preciso ler isso aqui, porque é exatamente o que você disse. Deixa eu ver. Quer que eu leia? Não, mas eu acho que tá exatamente o que você disse mesmo. Eu não tô nem dizendo, tá realmente, olha, tipo, Ele é um amigo complexo, orgulhoso pelas atrocidades, ora mostrando certo remorso, passado português, marcado pela expansão marítima e pelo sangue nela derramado, foi visto por muito tempo como grandioso pelo nacionalismo português, que o exaltou sem perceber os impactos negativos. O livro traz a visão imparcial das plantas, né? Sabe que esse livro me lembrou? Você estava falando de quando você vê as duas vidas que o Celestino teve. Isso me lembrou muito no Arena Debate que a gente teve, o livro do Mengele. E tem uma certa parte que a autora ela fala que se ela tivesse focado muito na vida que ele teve no Brasil, a gente ia ter dó dele, achar que ele era um cara bonzinho. Por isso que ela acabou pegando 3 capítulos para falar do que ele fez na Alemanha, do que ele fez como nazista, para a gente ter essa visão ambígua dele, de que nem toda pessoa é totalmente ruim ou totalmente boa. Depende de qual contexto você olha, né, as ações dela. Isso me lembrou muito. yes. Ok. Aí, próxima pergunta. Bruno Bini, your time. No contexto do livro, as plantas, vistas como personagens, apresentam algum nível de julgamento com Celestino e ou com os seus assassinatos e brutalidades? A. Sim, uma vez expressa um juízo de valor ao fazê-lo delirar como forma de punição pelas suas ações do passado. B. Não, já que plantas não são capazes de se comportar de maneira crítica como seres racionais. C. Não, e tanto não o julgam como não demonstram interesse pelas mortes causadas, pelas histórias contadas, nem mesmo por aqueles que Celestino fez sofrer. D. Sim, já que ouvem as histórias de Celestino e se calam por desgosto e ódio contra ele. E. Não, pois são indiferentes a tudo, de modo a fazer Celestino sofrer por tal indiferença. Seria ele, não seria? Eu também acho. E vocês acham? Por conta de tudo que você falou, até do quadro lá. Você falou da indiferença. Não sei, talvez ser, porque assim, as plantas dele não incomodam ele só quer, acha que gosta de planta e ele cuida das plantas e as plantas não julgam de forma alguma, mas não sei se chega a incomodar ele. Qual que você falou, Arthur? A C? É. Pode passar aqui? Pode. Essa. Então era só. Na verdade, as plantas não fazem o Celestino sofrer por elas não ligarem para ele. Até porque ele sabe que as plantas não ligam mesmo. Elas não são seres racionais. Não tem por que ele se importar com o que as plantas pensam, porque as plantas não pensam, propriamente falando. Então ele não sofre pela indiferença das plantas em relação a ele. Ele vai tratar as plantas com amor e tal, mas trata as plantas como plantas, não como personagens. Quem trata as plantas como personagem é o próprio livro. Então, nesse caso, seria assim, porque, que nem eu falei, tem um trecho do livro que fala que as plantas não ligam tanto para o seu destino como para as mortes que ele causou, não ligam para nada, não ligam para se as mãos que cuidam delas são sanguentas ou para o passado das mãos que cuidam delas, elas só
vivem e florescem indiferentes a tudo. E ele não sofre por conta disso. Ele vai continuar cuidando delas, inclusive. Se ele sofresse por conta disso, ele matava todas as plantas, né? Ele vai cultivar um jardim bem grande e bonito. Então é assim mesmo. Entendi. Faz sentido. Muito bom, Pedro. E aí acabou isso. E tem as fotos. It's over. I go back. Pronto. Muito bom. Thank you. Vocês vão querer colocar a discussão no vídeo ou parar agora de gravar? A discussão não é o fechamento, é uma discussão mesmo. Não, só a discussão. Tipo, o que você gostou do livro? Sei lá. Não sei. Mas algo assim. A gente pode parar, né? Tem 46 minutos. É bastante. Tá bom. Tá bom. Então, adeus pra você que viu esse vídeo. Até a próxima. Até. Então, pessoal, voltei aqui pra dizer que eu esqueci uma coisa. Olá, né? De novo. Eu esqueci de dizer uma coisa muito importante, na verdade, porque apesar do livro não ter nenhum movimento na história, não ter uma narrativa muito ativa, ele tem duas personagens que eu acabei esquecendo de falar e que são importantes para a história, apesar de não terem também nenhum movimento na história. Quando o personagem Celestino vai delirar, ele vai ter contato com uma negra escravizada que ele matou naquela revolta que eu disse, e com uma menina holandesa vendada, dos olhos vendados. Essas são duas figuras que são importantes porque, inclusive, uma vai representar talvez a indiferença e a outra vai representar a morte. Inclusive, é descrita como sendo a própria morte no livro. E as duas figuras vão atazanar ele no fim da morte, mas sem fazê-lo sofrer. É uma coisa também que a Jaimília mostra, que é ela inclusive falou isso numa entrevista, que ela tenta dar chance para as pessoas que sofreram de tratar as pessoas que as fizeram sofrer de maneira boa, sem querer se vingar. Então são fantasmas que vão voltar para casa do Celestino, mas que vão cuidar dele, vão preparar comida para ele e que vão fazer companhia para ele quando ele se sente só e triste, tanto pelas ações do passado como por estar só e triste. E é isso, duas figuras importantes, dois personagens. A mulher negra escravizada, que não tem nome, e a menina holandesa vendada, que é da história que ele vai para uma floresta e ele toma uma bebida que dão para ele, o pessoal dessa floresta dá uma bebida para ele fica passando muito mal. Aí vem uns holandeses assim que estavam lá, percebem que ele tá passando muito mal, ajudam ele. Quando ele fica bom, ele simplesmente mata todo mundo e sobra uma menina e ele pega essa menina, prende, amarra e deixa os olhos dela vendados e larga ela no meio da floresta e vai embora. Que eu falei, um personagem bem violento, muito frio. E essa personagem então volta pra ficar olhando pra ele. Vai ficar lá e fica só. Ele não interage com ele. Ela só fica. Ela não fala nada e não se mexe. Ela só fica olhando pra ele, com os olhos vendados. E a mulher negra que vai sim cuidar dele, vai lá afagar e preparar comida pra ele e fazer companhia pra ele. Aí agora sim. Acabou. Tudo isso que eu tinha pra falar. Muito obrigado.